Olá, boa noite pessoal, tudo bem? Boa noite, deusas e deusas. Espero que vocês estejam bem, espero que todo mundo esteja bem. Agora à noite eu recebi uma notícia não tão legal, aí tô um pouquinho chateada. Como eu falei que se eu soubesse, se eu tivesse recebido a notícia um pouquinho antes, eu teria cancelado a live, na verdade. Mas como eu avisei que 8h15 seria a live, então eu não poderia ir e cancelar e depois voltar e dizer não, a live vai ser amanhã. E aí eu achei melhor, né, na verdade, fazer a live mesmo. É um pouco triste, né? Mas espero que vocês estejam bem, espero que todo mundo esteja bem, todo mundo esteja chegando agora em casa, né? E pare um pouquinho para me ouvir, né? Porque eu gosto bastante quando vocês vêm, quando vocês participam, sabe? Eu gosto bastante. Então, pra mim, é uma honra ter todos vocês aqui. Então, quando vocês estão aqui, vocês me animam mais e aí vai fluindo as coisas, né? Aí vai fluindo, vocês vão me perguntando, aí várias coisas vêm vindo, né? A gente tem várias contribuições aqui, eu vou lembrando de outras coisas. Então, esse é o nosso momento, a nossa live de hoje, que é sobre a radiestesia. O que é a radiestesia? Com que ela trabalha? Qual é a função e o objetivo da radiestesia, né? São várias coisas que a gente vem trazendo e que a gente vai falar hoje sobre a radiestesia. Mas antes de começar a falar sobre a radiestesia, eu me chamo Júlia Najig e tá vendo, eu tô até engasgando hoje. Eu me chamo Júlia Najig, sou consteladora familiar sistêmica, radiestesista, mestre em Reiki, né? E outras cositas más. Tá, gente? Eu vim falar sobre... Eu vim não, né? Estou vindo, né? Estou aqui para falar sobre radiestesia. Os tipos de radiestesia que existe, né? Existem vários tipos. Este aqui é a radiestesia, a mesa, né, psicogeradora das deusas. Se vocês olharem aqui, tem algumas deusas, tá vendo? Psicogeradora. A gente tem alguns símbolos femininos, tá? Aqui, se vocês olharem, ó, tem alguns símbolos femininos. Então, aqui também tem as luas, né, as 4 fases. A gente tem bastante coisa aqui. A gente tem o decágono também, onde a gente coloca o testemunho para impregnar, né? A gente tem esse tipo. E esse foi o meu primeiro contato, na verdade, com a radiestesia, tá? Esse foi o meu primeiro contato. Eu procurei meu pêndulo pequenininho, é rosa, o pêndulo das deusas que eu tenho é rosa. Eu não sei onde eu coloquei esse pêndulo rosa. Então, eu venho trazendo para vocês esse daqui que é de cristal. Tá vendo? Então, quando eu utilizo ele, não é frequente que eu utilizo ele, mas eu utilizo, tá vendo? Eu uso o pêndulo de cristal. Aí, esse foi meu primeiro contato, né? Boa noite, Bê, tudo bem? E depois disso eu fiz outro curso. Na verdade, eu fiz 3 cursos, né? E este aqui é o psicogerador radiônico. Vocês estão vendo? Aí eu já tenho uma mesinha. Neste outro aqui eu tenho outras coisas, né? Neste aqui eu já tenho algumas coisas. Ai, que bom! Que bom! Você que é minha deusa! Tô aqui falando sobre a radiestesia e o que ela faz na nossa vida, as maravilhas. Pelo menos fez na minha e das pessoas que eu atendi como radiestesia. Eu vou trazer aqui rapidinho. Rapidinho não, acho que vai ser uma hora e pouquinho. Eu vou trazer algumas coisas. Então, eu estou falando aqui sobre as como que eu iniciei na radiestesia. Aí, esse foi o meu segundo curso, né, que eu fiz. E aqui, se você ver, já tem algumas coisas falando, né? E aqui tem o polo positivo, o polo negativo, tá vendo, ó? Norte, sul, ó, aqui norte, aqui sul. Aqui significa onde, por exemplo, interferências externas,
energias telúricas, algum lugar, energia forma, pensamento, várias coisas, né? E a minha última, que eu acabei, não, que eu, é uma forma inovadora, né? Que eu tive, foi essa aqui, mas eu tô trazendo para vocês somente a parte dos gráficos. Eu não sei aonde eu coloquei o meu psicogerador, tá? Mas eu posso tirar uma foto lá. E a gente utiliza essas mesas que a gente fala psicogerador. Ela é diferente dessa, mas ela tem tudo que essa tem, tá? Mas ela é um pouco diferente. Ela só não tem esse norte aqui, ó, que aqui indica, aqui ele mostra onde que você vai rodar, né? Qual é o seu? Se é norte, sul, leste, oeste. Mas ela é igualzinha. Todas elas têm a mesma função: encontrar bloqueios energéticos na nossa vida, tá? Boa noite, Nilza. Tudo bem? Espero que você esteja bem. Então, a radiestesia, ela vai simplesmente procurar achar para você aonde tá os seus bloqueios, aonde a sua vida financeira tá bloqueada, aonde você, como que foi causado aquela, por exemplo, eu tinha enxaqueca. Eu tinha bastante enxaqueca. Então ela foi na raiz dessa enxaqueca. Mas a minha enxaqueca eu curei com as meditações, tá, gente? Com meditação, um estilo de vida mais saudável. E aí a gente tem os gráficos, né? Mas antes de falar sobre os gráficos, saudades também. Muitas saudades. Espero que você consiga ficar até o final da live. Hoje a gente tá falando sobre radiestesia. É uma das terapias que eu faço, que eu ofereço. Então essa é uma das minhas queridinhas, porque ela realiza assim tudo que eu coloco na mesa, ela realiza. E se ela não realizou é porque ela precisa de um tempo a mais ali para poder realizar. Então assim, ela é bastante auspiciosa. Espero que você fique até o final, você e a V, para que vocês entendam um pouco mais sobre essa terapia que eu ofereço, que é tão maravilhosa, que a gente pode praticamente colocar qualquer coisa no gráfico, né? Então, a radiestesia, ela vai fazer um check-up energético em você. Como que ela faz esse check-up energético em você? Ela vai, por exemplo, tem o radiestesista, depois tem a pessoa que está na frente, que está ali se consultando com a pessoa. Esse radiestesista, ele vai pegar o testemunho, o nome do cliente e tal, colocar no decágono, que é onde logo no início que eu coloquei pequenininho. Eu tenho um bem maior, não sei onde que eu coloquei aqui outros gráficos, eu não trouxe o... Deixa eu ver se tá aqui embaixo. Tem um aqui embaixo. Aí você coloca o nome da pessoa aqui, né? Se eu tô com a mesa psicogeradora, eu coloco lá. Então eu coloco o nome da pessoa aqui e aí eu coloco no psicogerador. E ali eu vou puxando, vou sabendo, fazendo check-up da vida da pessoa. Não só física, como espiritual, mental, emocional, saber da vida familiar da pessoa. Então ela mexe muito o campo áurico, os chakras, como eu falei nas lives anteriores sobre os 7 chakras, falei sobre os corpos também, né, que são os corpos astrais que a gente tem. Então eu falei sobre todas essas coisas. Então se vocês não assistiram, dá uma volta lá depois nas lives que vocês vão entender a live de hoje, tá? Então a radiestesia, a etimologia da palavra radi significa rádios de radiação e a estese significa sensibilidade. Então, quando você traz a energia daquela pessoa, a gente traz o subconsciente da energia daquela pessoa. Então, por exemplo, doenças que ainda nem se formaram, mas que as células já estão doentes naquela pessoa, consegue ver na mesa, a vida financeira desequilibrada da pessoa, o porquê ali a vida financeira da pessoa de 0 a 100%, né? O que mais? A vida familiar da pessoa, por exemplo, da família tem muito conflito, muito isso, bloqueia toda a vida do ser humano que tá ali na sua frente. Toda causa de um problema acontece na vida familiar,
dentro do seio da família, né, do pai, da mãe, tá? Então sempre começa ali. Às vezes desarranjos com o seu parceiro, com a sua parceira, também ali tem alguma energia bloqueada ou alguma outra energia bloqueando também a felicidade de vocês, porque existe magia também e a radiestesia, ela capta essa energia, tanto é que a gente chama de energias extrafísicas, energias extracorpóreas, né? Tipo, até pensamentos de inveja, pensamentos de mal-olhado, olho gordo, magia, a gente consegue encontrar no gráfico e através da radiação. Então, a palavra é essa, sensibilidade à radiação. Então, a mesa, né, ela puxa essa energia e o pêndulo, ele direciona, né? Então, a gente direciona. Eu utilizo mais o pêndulo de madeira, porque o pêndulo de madeira, ele é muito mais difícil de impregnar do que este pêndulo de quartzo branco, né? Ou a gente chama de cristal. Então, esses dois são que a gente pode trabalhar, ele vira e a gente nem percebe, você não consegue perceber, na verdade, né? Que ele tá virando assim e você nem tá mexendo a mão, tá? Então, essa aqui é a que eu mais gosto. É difícil impregnar, mas eu gosto de usar ele, que é um pêndulo de madeira, né? Então, esses dois, esse pêndulo, né, ele é um instrumento. A gente também tem aquelas varetinhas, a gente chama de aurimeter, né? Que é aqueles aurímeter que a gente utiliza, que aí a gente vai captando as coisas. Geralmente são pessoas de uma região extremamente seca, elas usam aquelas varetinhas para achar água, porque a energia da água, ela tem esse fluxo energético e aí você vai procurando também, tá? Então essa é a etimologia da palavra. E a radiestesia vem de Nossa, ela é ancestral. Ela é muito ancestral, a radiestesia, tá? Então, assim, o que ela vem pegar? Ela vem pegar a sua energia. Se a sua energia oscila para cima e para baixo, essa energia, então ela acaba captando isso. E sempre você tem que estar tentando se permanecer em equilíbrio, tá? Se você tem uma energia mais baixa, você acaba pegando umas energias que não são tão legais e acaba bloqueando os fluxos energéticos de qualquer campo, de qualquer área da sua vida. Espero que vocês estejam entendendo aí perfeitamente, gente. Bom, a radiestesia, então, ela é uma técnica que trabalha a percepção de energias sutis presentes em pessoas, objetos, ambientes, situações, tá? Todas essas coisas, elas podem ser trabalhadas dentro da radiestesia, desculpa. E aí, ela utiliza desses instrumentos e ela é muito usada para identificar esses desequilíbrios que acontecem com a gente, tá? Então, a gente capta essas coisas que muitas vezes está no nosso físico, aquela dor que a gente não sabe de onde veio, né? Hoje eu atendi uma cliente, ela na hora da constelação dela, ela sentiu uma dor muito forte na nuca e ficou durante a constelação inteira com aquela dor na nuca. Ela ficou muito preocupada, baixou a energia do medo dela, ela ficou com muito medo ali, e aí ela sentiu como se alguém tivesse sentado nas costas dela. Conclusão, a gente não conseguiu fazer a radiestesia, ela foi completada, a constelação, tô falando radiestesia, a constelação foi completada, mas não da maneira que teve que ser, né? E aí eu falei pra ela algumas coisas ali e ela chegou em casa. Quando ela chegou em casa, o que eu tinha dito pra ela tinha acabado de acontecer, né? E aí eu falei, só solta. Numa das perguntas, né, eu deixei uma caixinha de perguntas hoje nos stories e uma pessoa perguntou como seria 2025.
E aí não deu pra falar tudo, né? Então eu só falo algumas coisinhas. Eu falei que era o ano do soltar, o ano que muitas coisas viriam, você ia ter muitas surpresas. É um ano solar, onde o sol ele vai passar e vai abrir todas as... tudo que estava oculto. Então vai ter muitas coisas que vão estar ocultas aí, que vão ser abertas. Muitas coisas vão aparecer, né? Muitas coisas, muito conflito, se a pessoa não tiver essa tomada. Porque é um ano de finalização, é um ano 9, tudo que é para finalizar, tudo que é para soltar, tudo que não te serve mais. E aí aconteceu exatamente isso. Essa energia baixou, essa energia do medo. Quando a gente baixa essa energia, aí a gente fica suscetível a outros tipos de energia, tá? Então, além da radiestesia, existe a radiônica, que é a parte prática. É aquilo onde a gente foca, onde a gente usa os gráficos. Esse é um gráfico, tá vendo? De um casal, homem e mulher, com o eixo norte e sul, né? E é o gráfico do corpo humano. Aqui, se vocês verem, tem os 7 corpos astrais, os 7 chakras, desculpa, os 7 chakras. E aí a gente pode fazer o quê? Colocar o testemunho da pessoa aqui e colocar os cristais de acordo, né, com os chakras, tá? De acordo com os chakras. Então, esse aqui a gente fala que é radiestesia porque é a parte prática da radiestesia. Por exemplo, eu falei para vocês sobre harmonizar. Na primeira live eu falei para vocês que eu tava harmonizando minha casa. Então, a gente tem um gráfico harmonia. A gente pode pegar, imprimir este gráfico e colocar numa parte da casa escondidinha para ninguém ver, e ali ela fica harmonizando. Só que se você colocar esses gráficos, por exemplo, como os meus estão ali na parede, ó, eles ficam no máximo por 3 meses, porque eles são de papel, tá? E os gráficos existem de MDF, existem outros tipos de gráficos. São esses que eu tenho aqui, ó. Tá vendo, ó? Que é o Vesica Piscis, né? Isso aqui, Magnetron, né? Aí a gente tem o magnetismo curativo. Então existem também os gráficos, que são dessa maneira, o quadrado mágico, né? O círculo. O círculo é ótimo pra gente colocar na nossa casa, assim, por exemplo, se tem muito inseto. Se tiver muita formiga, muita mosca, a gente coloca o testemunho ou a fotinho da casa aqui dentro. E fora do círculo a gente coloca lá o nome do inseto. Por exemplo, barata. É muito, muito, muito bom. E aqui é para triturar qualquer coisa. Por exemplo, uma doença. Você tritura, tem que tomar cuidado com esse gráfico. Por quê? Porque você tritura ali, então geralmente você tem que triturar algo que seja ruim, né? Então tritura a doença, por exemplo. Tá, gente? Então esses gráficos a gente utiliza dentro da radiestesia, tá? Ah, mas como que esses gráficos funcionam? Gente, esses gráficos, eles são hologramas. Esse aqui é desimpregnador, desempregna qualquer coisa, tá? Então, eles são hologramas. E quando a gente utiliza esses gráficos, a gente está trabalhando com a energia. E existem vários tipos de energia, né? A energia universal, a energia pessoal, a energia de fluxo e equilíbrio. Essas energias são diferentes, né? Assim como a gente tem a energia da luz, né? E agora a gente tem aquela placa solar que coloca em cima da nossa casa e é um outro tipo de energia. E tem a energia eólica. Então, dentro dessa parte de energia, eletricidade, a gente tem já esses 3 tipos de mecanismo, né? A luz normal, que é a tradicional, a eólica, né? Que é aqueles dos cataventos bem grande, né? Que existem aí em algumas cidades, mais para cima, né? Mais para o norte. E também as placas solares, tá? Então a gente tem a energia universal. O que é a energia universal? É a energia do cosmo. É essa energia que qualquer um pode acessar, a energia do cosmo. Ah, e quais são essas energias do cosmo? Por exemplo, as energias das plantas que eu falei sobre ontem. A gente consegue acessar essa energia. É uma energia divina, uma energia do cosmo, porque a função delas são o quê? Dar a energia delas pra gente. Essa é a missão delas. Então, a energia, ela
ela tá presente nas plantas, ela tá presente nas pessoas. Sabe aquela pessoa que você olha pra pessoa, você nunca viu a pessoa e você fala, nossa, parece que eu te conheço de algum lugar. Ali a tua energia bateu com a energia dela. Isso também é a energia universal. Como também existem aquela pessoa que você olha de longe, pronto, e essa pessoa, ela não... essa pessoa não... Tipo, você não bate, a sua energia não bate com a dessa pessoa. Então, existe também esse tipo de energia. E a energia dos objetos também, a energia do pensamento, que é a que eu falo bastante, né? Que é a energia do pensamento. Quanto mais você fixa numa coisa e você vai atrás daquela coisa, mais você materializa aquela coisa, né? Então, essa é a energia universal. A energia pessoal é o nosso prana, é a nossa energia que cada pessoa tem dentro do seu campo energético. Boa noite, Tatiana, tudo bem? Então, com cada energia, essa energia pessoal, você tem essa energia emocional, que a gente chama de campo emocional, campo mental, campo espiritual e o campo físico. São 4 tipos de energias. Então, a gente tem essa energia dentro da gente. Ah, tá, você tá dando as espiadinhas? Tem algumas pessoas também que passaram por aqui e diz que, ó, vai e vem, acho que estão ocupadas também, mas elas sempre vão e voltam. Tá bom, então. Então dá uma espiadinha quanto você puder aí, tá bom? Bom, deixa eu dar continuidade aqui. Eu estou falando sobre os tipos de energia, né? Que cada um tem energia. A gente tem as 3 energias que agora a gente já sabe que são a energia elétrica tradicional, a energia solar e a energia eólica, né? Que é aquela dos ventinhos lá. E aqui eu tô falando sobre as energias através da espiritualidade. A gente não só tem 3, né? As energias através da espiritualidade. A gente tem a energia universal, a energia pessoal, o fluxo e equilíbrio. O que é fluxo e equilíbrio? Lembra que eu falei que a gente tem chakras? E esses chakras são os vórtices que a gente tem no nosso corpo, aonde passa essa energia e aonde flui essa energia. Então, se um chakra desse tiver bloqueado, o que acontece com a gente? A gente começa a sentir dor em algum tipo de região e a gente começa também a ter bloqueios de alguma coisa. Por exemplo, ficar rouca. Por exemplo, eu sou professora, então eu tenho uma facilidade maior de bloquear o meu chakra laríngeo e ficar rouca. Eu tenho essa tendência. Pessoa que, por exemplo, trabalha muito com o mental, tem uma facilidade de ter maior enxaqueca, dor de cabeça, né? Então, assim, pessoas que trabalham muito em pé, pessoas que não têm muito tempo de poder sair para espairecer, por exemplo, na natureza também, né? Não tem tempo de comer, então bloqueia ali o plexo solar, enfim, bloqueia o chakra básico. Então, o fluxo e o equilíbrio é quando esses chakras eles estão em equilíbrio e aonde a energia pode fluir e andar por todo o nosso corpo, porque todos nós temos um campo magnético, assim como a Terra também tem um campo magnético, né? Se a Terra não tivesse um campo magnético, aquela parte vibracional, a gente ficaria flutuando. Vocês sabem que lá na Lua tem menos gravidade, então as pessoas, você tem que tomar cuidado, se você pular muito alto, você pode sair flutuando lá na Lua, né? Então você tem que dar pequenos pulinhos, por exemplo, tá? E a energia que ela é a interconexão. Então cada um de nós temos energias interconectadas. Significa que a minha energia é conectada à sua. A sua energia é conectada lá em algum bichinho de Hollywood que tá agora sendo, enfim, por causa das queimadas, morto ali ou saindo correndo por causa da queimada lá em Hollywood, né? E aí esse bichinho tá conectado a alguém do Japão. E alguém do Japão tá conectado e assim... Todo mundo tá conectado com todo mundo. Planta tá conectado com gente tá conectado com animal tá conectado com pessoas, e pessoas, tá todo mundo interconectado, né? O universo é todo interconectado.
Então, por exemplo, um exemplo bem legal assim sobre essa conexão é quando a gente está em círculos de mulheres, por exemplo. Quando a gente está em círculos de mulheres, a gente tem uma frequência de ir para esses círculos. Se acontece alguma coisa com uma das mulheres, a gente sente, as outras sentem. Então, quando essa energia ela precisa fluir livremente, ela age em harmonia. Então, tudo tá harmônico ali. Então, você não acumula nenhuma energia ruim, nenhuma energia negativa. Você, como é que eu posso dizer? Toda aquela raiva, todo aquele medo, toda aquela desesperança não existe quando você tá com a sua harmonizada, né? Todas as ações, nossos pensamentos, as nossas intenções, tem um impacto muito coletivo, tá? Eu não lembro ao certo onde foi que eu vi, mas eu acho que tenho certeza que foi numa palestra que alguém falou assim: um bater de asas aqui no Brasil pode virar uma tragédia ou um maremoto no Japão. Porque tudo tá conectado. Todo mundo tá conectado a todo mundo. Então, bater de asas de uma borboleta aqui pode fazer um estrago enorme em outro lugar do planeta. Porque todo mundo tem esse fluxo de energia. Uma coisa hoje que eu falei também para minha cliente, porque a deusa dela desse ano é a Kuan Yin, e ela é a deusa da compaixão, né? E uma coisa, e ela não sabia o que era, né? Ela ficou até emocionada que eu falei, Kuan Yin, ela se doou, né? Ela se doou e ela, né? Quando ela desviveu, né? Quando ela desviveu, ela falou assim, ela teve a oportunidade de ir embora, ela ascensionou, né? Ela é uma bodhisattva, né? Ela é uma quase ascensionada, né? Ela quase virou um Buda, na verdade. E aí ela quis ficar. Por que ela quis ficar? Porque ela disse que enquanto tiver um ser, qualquer ser, um animal, uma pessoa, qualquer animalzinho, pessoa, vegetal, que sentir dor nesse planeta, ela não vai embora. Então ela é a deusa da compaixão. Ela tem essa compaixão, esse amor incondicional tão grande por todos os seres do planeta Terra, que ela não vai embora até o último animalzinho parar de sofrer, quando todo mundo for feliz. Então isso é uma coisa, ela está conectada ao planeta Terra, né? Então assim, a mesma coisa a gente pode falar da Mãe Maria, né? A Mãe Maria a gente sempre pede a ela é uma deusa, né? Mãe Maria, e a mãe, né, de Sananda, que é o Jesus Cristo, né? O nome mais que todo mundo mais conhece é Jesus Cristo. Então esse fluxo e equilíbrio energético tem que estar. Enquanto ele não estiver em equilíbrio, acontecem várias coisas. Por exemplo, como muitas coisas aí, mal começou o ano e já tem várias coisas aí em desarranjos. Não vou citar todos, só vou citar o que está mais aí na mídia, que é os incêndios. Todos os anos tem incêndio. Todos os anos. Em qualquer lugar do planeta tem incêndio. Só que nunca aprendem a prevenir, né? Nunca aprendem a respeitar. Então, esse fluxo, quando não é respeitado, essa energia, quando não é respeitada, arruma desequilíbrios. E desequilíbrios na natureza, desequilíbrios em você, como pessoa, desequilíbrios nas áreas da tua vida. Tudo isso dentro da radiestesia. Agora voltando para a radiestesia, tudo isso na radiestesia você consegue harmonizar. Inclusive, a radiestesia, ela não só harmoniza você, a radiestesia, ela harmoniza ambientes, por exemplo, né? A gente tem um ramo da radiestesia, que é geobiologia, que aí a gente estuda o solo através da radiestesia. Boa noite, Dai! A gente vê o solo através da radiestesia, a gente estuda. Então você tem harmonização profissional, por exemplo, dentro do seu trabalho. Tem empresários que buscam a gente
para harmonizar a empresa, para vocês terem uma ideia, para harmonizar a empresa, para harmonizar os negócios. Tem pessoas que nos procuram porque tá com bloqueio físico e profissional. Tem pessoas que nos procuram porque nada na vida dá certo, que vive doente. Tem pessoas que, por exemplo, vive doente. Eu tenho uma pessoa um cliente que vive doente. Ele vive doente. Ele tem um sistema imunológico muito baixo. Então a gente vai começar agora um tratamento para ele dentro da saúde. Então existem esse tratamento dentro da saúde que é uma parte da radiestesia, tá? E aí a gente tem a energia intencional, aonde pega agora. Essa energia intencional é a energia dos gráficos. A gente intenciona os gráficos, coloca ali o testemunho e o comando, né? Por exemplo, o comando harmonizar casa. Então você pode pôr uma foto aqui da casa e harmonizar a casa. Só que para colocar aqui neste gráfico, a gente tem que passar pelo decágono, que é aquele que eu mostrei logo no início para vocês, para poder impregnar da energia da casa e impregnar a energia do que a gente quer harmonizar. Então essa é uma energia intencional ao qual a gente faz com a radiestesia, tá? Então é essa energia intencional que a gente faz com a radiestesia. Então, gente, só aqui falando para vocês que a radiestesia e a energia espiritual, elas atuam diretamente na percepção do quê? Da harmonização dessas energias. Então, quando a gente identifica um desequilíbrio, ela ajuda a trazer clareza, ela ajuda a trazer equilíbrio para nossa vida, ela ajuda a resolver todos os problemas que a gente ali tá pedindo, ali intencionalmente. E aí, dentro desse ponto de vista, a radiestesia ela é um canal para equilibrar as pessoas, os seres e tudo que habita neste planeta. Então, ela conecta energias, né? Ela se conecta com essas energias invisíveis e elas harmonizam essas energias, tá? Então, a radiestesia, ela trata destas energias sutis, tá? E como que a gente faz esse tratamento, né? Quando a gente pega ali a nossa mesa, né? Quando a gente pega, por exemplo, essa mesa, a gente começa a ver aqui, ó. A primeira coisa que a gente vê é quanto que tá de energia bovis. A gente chama de bovis por causa do biômetro de bovis, né? Que a gente a gente pergunta ali de energia, quanto essa pessoa tá, disposição física. Aí, se for, por exemplo, de 6 para baixo, 6,5 para baixo, se for de 5.800, se eu não me engano, para baixo, já significa que a pessoa tem alguma doença ou já está no corpo físico. Acima, a pessoa precisa ter atenção, precisa urgentemente fazer uns exames, né? Provavelmente vai ter ali alguma alteraçãozinha no sangue ou em algum exame, né? Então ali você vai ver quando que tá pronto, quando que tá bom. Gente, acima de 6.800, 7.000, a pessoa já tem uma energia saudável. Então, assim, uma pessoa que já tem, por exemplo, uma imunidade baixíssima e fica doente com facilidade, essa pessoa já tá ali entre os 5.500, né? Entre os 5.000, passou de 5.000, diminuiu, aliás, foi para 4.800, já é preocupante, porque aí já deve estar manifestando a doença aí no corpo físico. Porque a doença, ela começa no campo espiritual, para depois ela vir para o campo físico, tá? Então, essa hierarquia, então, do que acontece. A pessoa ela adoece no campo espiritual, vem para o mental, do mental vem para o físico. Então, a radiestesia, ela trabalha com qualquer coisa. Quando as pessoas vêm a mim, elas costumam pedir sempre todo o tratamento. Então, por exemplo, se a pessoa está doente, ela pede todo o tratamento baseado ali na saúde e encontrar a raiz do problema. Quando a pessoa quer harmonizar toda a vida dela, vida
amorosa, vida financeira, a sua missão na Terra, qual é a sua missão, profissional. Então ela vai pedir, por exemplo, por este ramo. Então tem dois compostos que você pode trabalhar, tá? A pessoa vem às vezes, até hoje ninguém veio até a mim pedindo pra, não, menti. Uma pessoa veio até a mim para harmonizar a casa, o apartamento, né? Uma casa e um apartamento. Ela queria vender a casa e o apartamento. Então a gente fez a harmonização e ela tava para vender, conseguiu, né? Durante várias coisas para vender o apartamento e a casa já tinha assim alguma coisa certa, tudo certo para casa, para ela vender, só que alguma coisa ali dentro da radiestesia mostrou que alguém ali não queria vender a casa, até que a gente perguntou, né, e aí, o que tá acontecendo? Ela, não sei, tá demorando muito, ela chegou a desacreditar. Falei, não, alguma coisa tá acontecendo que alguém não tá querendo vender a casa, alguma coisa que não tá querendo vender a casa, aonde a gente descobriu que o irmão não queria vender a casa, uma casa em uma cidade aqui próxima de São Paulo. O irmão não queria vender essa casa. E aí a gente descobriu ali na radiestesia que era o irmão que estava impedindo a venda dessa casa. A energia do irmão não estava deixando ela vender a casa. Bom, ela não me procurou mais. Eu tentei algumas vezes conversar com ela para saber se eu podia continuar o tratamento ou não. E aí ela não me respondeu mais. Tentei algumas vezes ligar para ela para saber, né, pra gente continuar mexendo, e aí ela não me respondeu mais. Então, assim, eu não sei se a casa foi vendida, se o apartamento dela foi vendido, mas essa parte da radiestesia foi pego que alguém não queria que vendesse. Não queria que vendesse a casa, né? E por algum motivo ela tinha vários compradores pro apartamento dela, mas não conseguia fechar também. Então aí a gente tinha que o quê? A gente tinha que continuar esse tratamento, porque possivelmente poderia ser em um lugar, em um terreno, quando construíram esses apartamentos, alguma energia nociva daquele lugar. Um exemplo que eu dou, me falaram que aqui perto do Shopping SP Market construíram um condomínio com vários apartamentos e tal. Muito bom ali, não vou falar o nome, tá, gente? Só que os apartamentos, o condomínio foi construído onde existia um lixão. Eles retiraram esse lixão, mas anos e anos e anos, onde foram depositados ali lixo, onde foram soterrados. Então ali tem dejetos, ali tem animais mortos, enterrados ali, porque tem gente muito, muito assim, sem coração, pega um animalzinho e joga na lata do lixo, quando o animalzinho morre, né? Então é muita energia ali ruim, né? Muita energia negativa. Então, às vezes, a gente tinha que procurar mais embaixo por que aquele apartamento não estava vendendo, e aí ela deixou de me mandar mensagem, enfim, várias coisas, né? E eu tentei falar com ela. Então, esse é um tipo de onde a gente pode trabalhar com a radiestesia, né? Então, eu falei sobre os dois tipos, que é no ser humano, que pode ser saúde, né? O tratamento todo voltado para a saúde, ou o tratamento voltado todo para a organização da sua vida, né? Para todos os campos, emocional, financeiro, enfim, tá? E esse também de vendas de casa. Também pode para você materializar. Você materializar, é um gráfico muito bom para você materializar. Deixa eu ver se eu trouxe ele para cá, que é o... Ai, agora eu esqueci o nome dele, é o gráfico. Peraí, deixa eu puxar, trazer esses outros pra cá. Uai, eu deixei ele aqui, eu não... Aqui, é o turbilhão, gente. O turbilhão, ele acelera e materializa qualquer coisa. Então, a gente faz o tratamento aqui com este turbilhão, acelerando, por exemplo, a venda de uma casa ou acelerando a compra de uma casa, tá, gente? Então, ele acelera as realizações, essa materialização
de realização que você quer. Então a gente pode manipular essas energias, a gente pode intencionar essas energias. Deixa eu pegar esses gráficos aqui e colocar aqui. E, gente, antes de terminar esta live, eu gostaria muito, muito, muito de agradecer a todo mundo que assistiu todas as lives, né? E que mandaram mensagem e que deram like. Então, por favor, se você acabou de assistir, tá aqui, dá um like, compartilha com alguém que tá precisando dessa terapia, para essa pessoa entender e saber o que que é. Tem algumas outras lives, a live de ontem foi maravilhosa, tá? A outra live também das ervas também foi muito boa. Então dá um like, assiste lá. As lives elas não vão ficar salvas, eu vou retirar da grade, né? Vou deixar, eu tô pensando ainda se fica até dia 16 ou se eu deixo até dia 31 de janeiro, né? Já que é meu aniversário ali no final do mês. Então eu tô pensando se eu deixo até dia 31 ou se eu retiro no dia 16, que é onde eu vou entrar aí de um recesso, um pequeno recesso aí de alguns dias. Então, se você quer materializar algo na sua vida, se você quer se conectar mais com o seu eu interior, equilibrar todas as suas energias, equilibrar seu campo mental, equilibrar seu campo espiritual, emocional e físico, né? E também trabalhar com carreira profissional, né? Financeiro, dinheiro, né? Materialização de uma casa, de um carro, pode vir falar comigo. E a radiestesia, ela realmente materializa. Tá? As outras são mais para trabalhar sobre outros tipos de coisa que eu já tinha explicado lá nas lives. Mas essa da radiestesia a gente materializa, a gente traz para o físico o que a gente quer. A gente consegue intencionar a energia que a gente quer. Então a gente meio que dá uma manipuladinha ali na energia para acelerar alguns processos da nossa vida, tá? Então termino aqui a live de hoje com uma mensagem que eu vou trazer do livro Sorte e Destino. Esse livro eu tenho desde os meus 16 anos, vocês acreditam? Pois é, gente, eu já procurei ele. Teve uma pessoa que plagiou este livro, só mudou, acho que nem mudou as palavras, plagiou, gente, plagiou, porque esse livro, sabe como eu encontrei esse livro? Em banquinhas de jornal, junto com os tarôs, e a pessoa plagiou, teve a pachorra de plagiar um negócio que não é dela e tá vendendo este livro, tá? Então, não vou aqui falar o nome, porque ela tá, né, plagiando dessa mulher aqui, ó, Della Mônica, tá? J. Della Mônica, ela tá plagiando, tá? Então, se vocês achar, não compra, gente. Compra dessa moça aqui, tá? Bom, gente, então vou lá, vou fazer pra finalizar, tá bom? Uma mensagem. A sua ansiedade e o seu mau humor não vão melhorar a sua vida. Se as coisas não estão indo bem, mude. A mudança é fantástica. Deixe a vida acontecer. Tudo o que você teme é fruto da sua própria imaginação. Nossa, eu acho que tem tudo a ver aqui, né? Porque para melhorar a sua vida, você tem que fazer mudanças. Por que não fazer a mudança começando aí nessa parte toda da radiestesia? Por que não, né? Lembrando a vocês que a gente só tem mais 2 lives, tá? A gente tem amanhã, se eu não me engano, a barra de Axis. Então, a barra de Axis, ela é um pouco mais mental, ela é mente, né? São os pontos que a gente tem no na nossa cabeça. Tem alguns pontos também no corpo, mas são poucos, a maioria são na nossa cabeça. E aí depois vem a finalização deste bloco de 12 ou mais de 12 lives, uma atrás da outra, todo dia. Minha cliente falou, nossa, é todo dia que você tem live? Eu falei assim, todo dia. As pessoas precisam saber dessas terapias que são ótimas, dessas terapias que são boas. São terapias maravilhosas, gente. Então eu não posso deixar de explicar para vocês e vocês entenderem. E por quê? Até quando essas coisas o pessoal vai ficar com medo, sendo que não tem nada de misticismo, nada de ocultismo,
tá? E sim a gente trabalhar com as energias que todo mundo já trabalha. Porque se você não tem medo da energia elétrica, que é uma energia, né? Você não tem medo também, por exemplo, às vezes você toca uma pessoa e você sente choque ali, né? Você sente choque ali. Você sabe que é energia, então você sabe que a energia existe mesmo não sendo essa energia aqui elétrica. Através daquele toque do choque, uma pessoa toca na outra e dá um choquinho. Então você sabe que existe a energia. Essa energia que a gente trabalha é uma energia invisível. São os campos energéticos de cada pessoa, tá? Então, se cuidem, fiquem com a grande mãe, com o grande pai. Boa noite e amanhã tem mais. Gratidão!